do Senhor Jesus, estamos iniciando um novo trimestre, segundo trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E esse novo trimestre estaremos estudando, o tema do nosso trimestre será a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então esse será o tema desse trimestre, onde será dividido em 13 lições, será sendo tratadas 13 lições, tratando o assunto local, tá certo? Essa primeira lição é uma lição sistemática, não tem muito o que estar comentando. A revista ela já traz todos os pontos necessários que necessitamos saber para esse começo, mas é uma lição assim que já vai abrir o leque do que será, um pouco do que será o trimestre em si, né? Tratando todo o assunto relacionado à igreja, né? E traz assuntos de posicionamento de nós como igreja e assuntos práticos, né? Trazendo para uma vida cristã prática. Então será muito bom, eu peço que nos acompanhe essas 13 aulas. Hoje estamos iniciando essa primeira que fala a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então a carta em si é uma carta muito assim profunda, é uma carta diferenciada do apóstolo Paulo. Ela é conhecida como a coroa, como a coroa dos escritos de Paulo, por ser assim diferenciada, ela traz uma profundidade muito grande, fala do sacrifício de Cristo, que desde a fundação, fala do posicionamento da igreja no reino espiritual. Ela traz um assunto que eu digo assim, muito direto, objetivo na questão da santificação, né, da vida prática cristã. Então, uma carta que ela é muito assim, relevante, e chegam até a dizer a rainha das epístolas, né, do apóstolo Paulo. E diz aqui na introdução que o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Olha aí como ela vai tratar um assunto prático para nós, tá certo? E o ponto número 1 dessa lição, ela já traz a autoria e a data. A autoria, nós já sabemos que Paulo, no versículo 1, do capítulo 1 da carta, já Paulo se identifica como autor dessa carta, né? Ele já se identifica como autor e já faz também na própria identificação como autor, ele faz a sua assinatura apostólica, dizendo que é pela vontade de Deus. Então ele fez, não foi porque ele quis fazer, porque ele achou bem fazer, né? Mas sim pela vontade de Deus, tá certo? E quando Paulo ele assina essas cartas, a gente percebe o seguinte, que até tem aquela confusão de nome de Paulo, Saulo, eu uso Paulo, e como se fosse um jogo de palavras. Não é. O nome Saulo é em hebraico, e o nome Paulo é o seu nome romano, sabendo que Paulo tinha a sua cidadania romana, e ele se apresentava. Nas 13 cartas que Paulo escreve, ele assina como Paulo. E o que é interessante, que o significado do nome Paulo é pequeno. Eu quero até... Nós sabemos que Paulo era um judeu, e o judeu ele tem assim, o nome da pessoa revela o caráter. O nome, às vezes, eles dão nome a um filho devido à circunstância do momento, o contexto daquele momento, um acontecimento que marcante. Eles trazem e colocam o nome dos filhos, né? E o nome, ele para o judeu revela muito o caráter. E olha que é interessante que Paulo, ele mesmo escolheu, ele se chamava de Paulo, ele escolhe pelo nome Paulo e não Saulo. Não sei se seria pelo significado ser pequeno, isso aí eu faço até uma aplicação para nós, o que o evangelho faz em nossas vidas, né? Paulo antes ele era arrogante, exaltado, vinha matando todo mundo. Quem sabe passa isso na cabeça dele, né? Naquele dia que ele ficou confinado ali orando, buscando, apresentando ali em Atos capítulo 9. Quem sabe passa isso na cabeça dele.
poxa, antes eu era muito arrogante, sairia matando os cristãos e agia de forma muito assim altiva, e agora ele tem um encontro com o Senhor, ele adota a posição da cidadania romana, chamando de Paulo, que significa pequeno. Aplicação para nós. Às vezes a gente acha que somos muita coisa, muito grande. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a gente percebe que nós somos pequenos. Então nós queremos dar continuidade a essa carta. Ela foi uma carta escrita na prisão, né? Paulo ele foi preso, o final do seu ministério foi em Roma, em uma prisão, em torno de 60 a 62 depois de Cristo, ele chega em Roma. Uma promessa de Deus dele chegar ali em Roma, mas chegou e ficou preso em casa, em uma residência, e nessa prisão, Paulo era um homem, com certeza um homem de oração, para receber inspirações divinas para escrever carta, que Efésios não foi a única carta que ele escreveu na prisão, ele escreveu mais 3, que é a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemon. Então foram total na prisão 4 cartas, mas o que queremos frisar é a carta escrita aos Efésios, que foi escrita na prisão, na sua data em torno de 61 a 62, lembrando que a questão de data, elas não são assim exatas, é aproximadamente, então, esse período, e por Paulo estar preso, alguém conduziu, levou essa carta, e a carta quem leva foi o seu companheiro, Tíquico, né? O companheiro de Paulo, foi o homem que conduziu essa carta até ali, a igreja em Éfeso, né? Que se acredita que essa carta, mais embaixo nós vamos ver sobre a questão da saudação, para quem foi direcionada, se acredita que essa carta, ela não foi diretamente só a igreja que estava em Éfeso, porque já havia ao redor de Éfeso, a cidade de Éfeso, que é a chamada Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região que compõe várias cidades pequenas, cidades, vilarejos, dentro da Ásia e dentro da Europa, formando assim uma região chamada de Ásia Menor. E Éfeso era a cidade principal dessa região, uma cidade portuária, uma cidade, né, uma cidade com um centro econômico muito forte, um centro político grande, e principalmente na parte religiosa. Ela era muito grande, a parte religiosa da Ásia Menor. A cidade de Éfeso, né, que é o destinatário, se acredita, né, nós estamos falando diretamente da cidade em si já, o ponto número 2, que fala do destinatário, que tem a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar, que é o que nós comentamos logo um pouquinho atrás. Então a cidade de Éfeso, como eu disse, uma cidade, era considerada uma metrópole da época, com 500 mil habitantes. Naquela época, 500 mil habitantes já era uma mega cidade, é uma mega cidade. Hoje, em torno de, hoje seria 1 milhão e meio de habitantes, seria uma cidade grande. Então naquela época era 500 mil habitantes, já era uma cidade grande. E a cidade de Éfeso, ela tinha o teatro maior, né, do mundo na época, com a capacidade de 25 mil espectadores. Imagina, era um pequeno estádio de futebol, né? No Brasil, para você ter uma ideia, um dos maiores teatros no Brasil tem capacidade em torno de 3 mil pessoas. Então imagina como seria esse teatro que servia de jogos, ali era jogos, corrida, até aquele confronto entre animais e homens, né, pessoas, e ali era uma diversão para ele. Imagina, um estádio para 25 mil espectadores. Ponto 2, falar da religiosidade em Éfeso.
que mostra, acho que o ponto principal que atraía o ponto dessa cidade de Éfeso era justamente o ponto religioso, né? Ela tinha como a deusa Artemis, né? Que é em grego, a deusa, o nome em grego, os gregos usavam esse nome, Artemis, e os romanos, que seria a mesma, usava como a deusa Diana, né? Artemis, o templo da deusa Artemis, ela chegou a ser, foi considerada na época como uma das 7 maravilhas do mundo. Imagina como seria esse templo, né? Como seria esse templo. E para os romanos, que era a deusa Diana, ela era considerada a deusa da fertilidade, né? Para os gregos era a deusa guerreira, caçadora, né? Relacionada a animais, que até a imagem dela sempre aparece com uma flecha. Quando você vê aqueles filmes gregos que mostram a cultura grega, sempre ela aparece, né? Sempre ela aparece, a imagem dela é aquela mulher com aquela flecha, e sempre tem um animal ao lado embaixo, que fala é a deusa Artemis, que é a mesma Diana para os romanos, né? Então a parte religiosa, ela era muito forte na cidade de Éfeso. E era que atraía muito turista para aquela cidade. E havia o recurso econômico daquela cidade de Éfeso, era justamente através da religião. Eles vendiam, né, produtos do templo, que se acredita que eram mini templos, né, templos pequenos de metais, com a imagem da deusa que era vendida. Isso se acredita que seria pequenos templos, né, uma idolatria, uma forma de granjear recursos, e eles vendiam. É por isso que quando Paulo ele chega, imagina Paulo chegando numa cidade dessa, uma metrópole da época, vendo a situação religiosa, a cegueira espiritual dessa cidade. Havia uma imoralidade que dominava essa cidade, justamente devido à religião, né, a Diana, que o templo havia umas sacerdotisas que elas ofereciam sacrifícios, e um desses sacrifícios era justamente o sexo. As sacerdotisas eram mulheres imorais, né, que o sexo para eles era um culto à deusa Diana. Então isso não é diferente, a gente percebe que as coisas vai só mudando o cenário, mas o espírito é o mesmo. Hoje nós vemos através do carnaval isso. Carnaval que hoje é comemorado em vários países, não são em todos, mas em vários países do mundo, né? E é comemorado o carnaval, que é o mesmo espírito que havia nessa época. Daí se origina o carnaval, que a gente vê tanta imoralidade, né? Só não com tom religioso, mas uma imoralidade que domina as cidades, não só do nosso Brasil, como de vários países no mundo. Então imagina Paulo chegando num lugar desse, numa cidade dessa, uma mega cidade, a imoralidade mergulhada no pecado, a idolatria dominando, muito turista. Como pregar? Paulo chega nessa cidade, né? Digo eu, pensando, e agora? Como evangelizar? Porque Paulo ele andava com a intenção de ganhar pessoas para Cristo. E numa dessa ele encontra 12 discípulos, que nós conhecemos a história. E Paulo, conversando, descobriu que eles não eram batizados em águas. Vai Paulo, batiza ele nas águas. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E ali se começa um movimento evangelístico, uma evangelização se inicia na cidade de Éfeso. Foi um negócio tão glorioso que em 3 anos Paulo conseguiu evangelizar não só a cidade de Éfeso, como ao redor, né? Toda a Ásia Menor ali. Em 3 anos o apóstolo Paulo consegue evangelizar, e não só evangelizar, fazer uma evangelização e ganhar aquele povo, como ele conseguiu ganhar e diminuir o lucro, né, da idolatria do templo. Ele atinge
a parte religiosa da cidade, por isso que tentaram matar ele. O povo que vendia, que se acredita que eram objetos, né, objetos religiosos do templo da deusa Diana, né, onde ele se mantinham, produzia lucros, eles se revoltaram e perceberam que estava caindo a produção, a venda, porque o povo estava tudo aceitando a Cristo como Senhor, estavam abrindo o coração para o Evangelho, e havia uma queda. Então isso, houve uma revolta, por isso que houve uma revolta, visando na questão de lucro, que é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê a idolatria fora do Evangelho, outros dentro do Evangelho vendendo objetos religiosos, verdadeiros amuletos religiosos, com a finalidade não de abençoar, porque a bênção de Deus não vem através de amuleto, não vem através de você comprar alguma coisa ou deixar de comprar. A bênção de Deus vem pela tua obediência ao Senhor, o que a Bíblia nos ensina, e não comprar um objeto. Então, hoje muda-se o cenário, mas a gente vê o mesmo Espírito atuando em muitos e até em nosso meio. Muitos obtendo lucro, né? O lucro. Mas Paulo, ele atinge o lucro da cidade, ganhando o povo para Cristo, né? E houve aquela revolta, a gente sabe. Paulo, ele diz aqui, em 3 meses, ele luta para ganhar os judeus, indo nas sinagogas. Os judeus não quiseram, ele foi buscar os gentios, foi pregar para os gentios e conseguiu, né? Essa igreja, irmão, Deus ele conduz Paulo a Éfeso, porque era uma localização assim, muito estratégica, por ser uma cidade principal, uma cidade que a rua principal da sua cidade era de mármore. Então era uma cidade muito atrativa, muito atraente. Então Deus conduz Paulo até aquela cidade, o evangelho chega ali, né? O evangelho é produtivo, a igreja nasce, que vem tanto os judeus como os gentios, principalmente, que praticavam artes mágicas, a idolatria e muita coisa ali eles traziam, né? E Paulo foi usado poderosamente nessa cidade. Eu quero até usar esse momento e te dar um consolo, um conforto, uma esperança, uma coragem através dessa mensagem, porque imagina Paulo chegar nessa cidade, mas Deus estava com ele, ele fez uma grande obra. Ele mesmo escreveu em Romanos dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se você se sente que está num lugar que não é tão privilegiado, um lugar difícil para ser pregado o evangelho, a imoralidade domina, as pessoas não querem saber de nada, se você entrar por esse caminho do apóstolo Paulo, deixar Deus te conduzir, uma grande obra pode ser realizada. É só deixar Deus realizar essa obra. Então, como eu estava dizendo, uma cidade muito estratégica, Deus conduz ele, o evangelho é pregado, que quando ele sai, passa a ser uma liderança, né, de alto escalão, posso dizer, para cuidar dessa igreja. Olha a importância da igreja. Deus leva Apolo, um homem eloquente, que recebeu algumas instruções também ali daquela igreja, de Priscila e Áquila, né, passaram por ali também. O jovem Timóteo também cuidou daquela igreja, passou por ali, em Éfeso. A história relata de Irineu, um bispo grego, que passou por lá também. E até o apóstolo João cuidou daquela igreja, pastoreou aquela igreja. Essa igreja foi a mesma que João exorta lá em Apocalipse, que ela havia perdido o primeiro amor. Então elas começaram bem, mas começaram a ter algumas dificuldades ainda com essas lideranças de alto nível. Então a gente tem que perceber o cuidado que nós temos que ter como igreja de Cristo, tá certo? Mas Paulo, ele em 3 anos cumpre a missão, evangeliza toda a cidade de Éfeso e ao redor. E essa carta que fala da saudação epistolar, ela é direcionada, acredita-se que não foi só a Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, uma igreja que estava começando, Paulo está preso, a igreja que ele abriu em 3 anos estava lá sobrevivendo, então Deus inspira ele a fazer essa carta, e Tíquico
conduz essa carta até a igreja, só que a saudação que ele faz na carta, que muitos escritores acreditam-se, que ela não foi direcionada só a Éfeso, e sim a toda a Ásia Menor, as cidades que já haviam igrejas fundadas, e foi direcionada também pela linguagem da carta. E a saudação foi uma das saudações mais breves das epístolas que Paulo escreve, das 13 epístolas, foi uma das saudações mais breves que ele coloca lá, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não teve muito. Então, ela ser direcionada aos santos e fiéis. Então, acredita-se que ela foi direcionada, ela foi chamada carta circular, partindo de Éfeso, e foi circulando as outras regiões em toda a Ásia Menor. Então, nós vamos para o ponto número 3, que fala sobre o propósito e a mensagem dessa carta. O propósito, diz aqui, eu vou ler o que está na revista, diz assim: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia. Então, a carta em si, ela não foi... Porque as outras epístolas foram escritas devido a alguns problemas que surgiram na igreja, principalmente questões doutrinárias, problemas de liderança, e Paulo era inspirado a escrever a carta e trazia uma orientação pastoral. Mas essa, aos Efésios, ela não teve assim um direcionamento específico, só dá a entender, aclarando alguns assuntos, porque até então eram novos convertidos, era uma igreja nova, estava se iniciando, e era uma igreja que ela vinha da magia, ela vinha do ocultismo, ela vinha da idolatria, vinha da imoralidade. Por isso que a carta ela dá a entender que é uma orientação pastoral, uma recomendação pastoral para a igreja. Quando trata com novos convertidos, a carta ela vem num tom prático, cobrando uma prática. A carta ela mostra o posicionamento da igreja, o seu posicionamento de igreja no reino espiritual e uma cobrança de uma vida prática cristã, trazendo uma orientação para a igreja em Éfeso, orientando, olha, que a nova, quando estamos em Cristo, nos tornamos uma nova pessoa. Essas coisas velhas passaram, como ele disse aos Coríntios, porque ele cita um texto falando do revestir-se do novo homem, e ele fala sobre uma questão doutrinária da santificação para a igreja em Éfeso, ele trata desse assunto da santificação, muito assim direto, sem muito rodeio. Ele fala: quem mente não mente mais, quem rouba não rouba mais, e quem praticava tal coisa já não pratique mais. Ele vai direto no assunto. Então é como se fosse esclarecendo uma orientação pastoral para a igreja, e principalmente trazendo a igreja no seu posicionamento no reino espiritual, porque a carta em si ela tem um tom de mostrar a igreja no âmbito que ela está. Nós não somos só uma organização, nós somos um órgão vivo, um organismo vivo. A carta ela apresenta a igreja como o corpo de Cristo e Cristo como a cabeça. Aleluia. Então a mensagem ela tem duas temáticas. A mensagem dessa carta é mostrar Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como corpo. Então, um foco central dessa carta, um dos pontos que se vai ser tocado ao decorrer da lição, dessas 13 lições, será o posicionamento da igreja, tanto no reino espiritual, como no reino físico, aqui embaixo. Então eu quero ler com você a parte da conclusão dessa epístola, tá certo? Que diz assim:
A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então aí está essa primeira lição. Agradeço a Deus pela tua presença, nós estarmos através desse vídeo juntos. Que a bênção do Senhor esteja com você e que esse trimestre seja abençoado. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o teu entendimento e que venhamos aprender esse assunto tão importante que fala sobre a igreja, né? A igreja eleita, a igreja do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus.